Graças e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional, 30 minutos abençoando o seu dia. Eu declaro sobre você o favor do Pai, a graça que nós não merecemos, mas recebemos pela fé. Eu declaro que você é guardado, seus filhos são guardados, sua casa e o seu caminho hoje é um caminho próspero, que o Senhor te dá a verdadeira paz, a verdadeira alegria no seu coração, que você é um depósito das bênçãos de Deus, você recebeu a palavra da vida, você tem o Espírito Santo habitando em você, você já é em Jesus mais que vencedor. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia Felipe Pereira, Fernando, bom dia Sueli, Sérgio, amados, bom dia Fabiano, bom dia Diego, bom dia, aleluia, Pati, além Maria Alves, Débora, que bom, tudo bem com vocês, como estão? Olá Amália, André, Vanessa, Débora, bom dia Pastor Samuel, André Parente, aleluia, frio aqui por Gramado, aleluia, graças a Deus poder compartilhar com vocês. Olá Wesley, amém, Petro, amém, glórias a Deus, amém, bom dia a todos, shalom, aleluia, que bom, estamos juntos mais um dia para compartilharmos a palavra de Deus, amém? Nós queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de penetrar no íntimo do nosso ser, separar as coisas do coração, da alma, ela divide, ela traz luz. Quando você recebe do pão da vida, você não é mais o mesmo, amém? Louvado seja Deus, é muito bom, todos os dias podemos compartilhar, amém, aleluia. Gramado é uma bela cidade, aleluia, friozinho, amém, mas é muito bom. Olá, Vânia Maria da Paz, Valdenia, é isso? Amém, amém, Claudinis, amém, amados, Joaquina, bom dia Joaquina, já está por Porto Alegre ou ainda está no norte? Aleluia. Olá Carol, Vânia, amém. Que final de semana abençoado que tivemos momentos preciosos de palavra profética, de mover de Deus. Nós registramos palavras proféticas porque cremos que no devido tempo elas se cumprirão, amém. E entramos num novo ciclo de graça, de bondade, prosperidade, fartura, é isso que temos, amém, profetizado em nome de Jesus. Olá Vitória, amém, graças a Deus. Olá Evandro, amém, aleluia, amém. Vamos ao nosso Salmos, nós estamos compartilhando Salmos, aleluia, louvado seja Deus, amém. Hoje é o Salmo 51, salmo muito conhecido, um salmo escrito pelo rei Davi, quando o profeta Natan foi e repreendeu Davi por causa do pecado cometido com Batseba. Só para te dar um pouco do contexto histórico, para você entender o conteúdo desse salmo, é um salmo de clamor, é um salmo de pedido de perdão, de reconhecimento, e aqui Davi expõe a marca do grande homem que ele foi, um homem que era capaz de se humilhar, um homem que era capaz de reconhecer os seus erros, que queria ter um coração puro diante de Deus e clamava por isso, amava a unção. Mas Davi, a Bíblia diz que em dias que os reis estavam em guerra, ele estava em casa e de repente ele olha uma mulher tomando banho, o nome dela Batseba, e ele manda chamá-la, se deita com ela, é um adultério, e a mulher fica o tempo da sua purificação ali, depois volta para casa, e depois de um tempo ela manda dizer ao rei Davi que ela estava grávida de Davi. E Davi então, ele usa de um estratagema, de uma habilidade natural, ele manda com que o marido dessa mulher que estava em guerra, Israel estava em guerra, ele manda uma carta para o comandante Joabe do exército e pede para que Urias venha para casa. Urias vem, vai falar com o rei, e o rei diz para ele, olha, como estão, né, as pessoas lá na guerra, a luta, ele relata, e Davi diz para ele, olha, vai para a tua casa, deu um presente para ele, inclusive, vai para a tua casa, depois você volta para a batalha. E o homem não vai para casa, o homem dorme onde o servo de Davi dormiu.
E no dia seguinte, Davi fica sabendo que ele não foi para casa. O intuito de Davi era muito simples, ele queria que o homem fosse para casa, se deitasse com a mulher, e o filho, então, seria do homem. E o homem não foi, Urias não foi, Davi chama novamente e fala, mas por que você não foi para casa? Você deveria ter ido. Ele falou, como que eu poderia ir se Joabe, meu senhor, está em guerra? Se os meus irmãos estão em guerra e eu iria para minha casa me deitar com a minha esposa, comer e beber? Jamais. E o homem tinha uma integridade tal que não foi. Davi dá um banquete, embebeda ele fica muito bêbado, e Davi espera então que bêbado ele vá para casa. E o homem não foi para casa, o homem se deita ainda junto com os servos de Davi na casa real, e Davi então usa de outro estratagema, de outro esquema, por assim dizer. Davi escreve uma carta para o comandante Joabe e entrega nas mãos de Urias. Urias leva a carta, não abriu a carta, não teve curiosidade de ver o que o rei estava dizendo, tinha uma integridade realmente exemplar, e entrega a carta para Joabe. Na carta estava escrito, olha, onde a batalha se tornar intensa, você coloca Urias na frente. Joabe leu e obedeceu. Eles chegaram muito próximos de uma muralha dos filhos de Amon, e os flecheiros atingiram a Urias, e Urias morreu. Joabe manda alguém para o palácio dizer para Davi, olha, os soldados se aproximaram da muralha e Urias morreu. Aí Davi então diz, às vezes nós vencemos, às vezes somos derrotados. Manda uma carta para Joabe dizendo, Joabe, vai e conquista a cidade. Mas Davi então conquistou, ele conseguiu seu êxito, porque ninguém diria então que há um problema ali de um adultério. E aí Davi então, depois do período de luto, Batseba chora muito a morte de seu marido, ele chama e toma Batseba por mulher, e aí ela dá à luz o filho. Veja que isso mais ou menos quase um ano, amém? Até ela ter à luz o filho. Um ano que isso cometeu um adultério, um assassinato. Então, Davi está lá no palácio, tranquilo, de repente chega o profeta Natan e conta uma história para ele. Ele diz, olha, havia um rei com muitas ovelhas, e havia um homem que só tinha uma cordeirinha. Essa cordeirinha era amada pela família, pelos filhos, crescia com ele a tinha no colo, ele a tinha como um membro ali da família, esse animal querido. E veio um viajante de fora naquele rei, e o rei, em vez de pegar uma das suas milhares de ovelhas, uma delas, ele vai e toma a cordeirinha desse homem pobre e sacrifica e faz um jantar para esse viajante. A fúria de Davi, diz a Bíblia, se levantou, e Davi disse, esse homem tem que morrer, e pela ovelha que ele matou, vai ter que restituir 4 vezes mais. E aí Natan disse, Davi, esse homem é você. E aí Davi cai em si, e ele diz, pequei, Senhor, eu pequei. E Natan diz para ele, o Senhor perdoou o teu pecado. Porém, você não poderá edificar a casa de Deus, haverá sempre espada contra você, e o menino vai morrer. Esse foi, de fato, o pecado que marcou a história de Davi e trouxe consequências na história de Davi. Saul também errou, mas quando o profeta Samuel falou com ele, ele disse, olha, tá bom, eu errei, mas vamos primeiro celebrar as coisas aqui, depois a gente trata esse pecado. Davi não. Ele escreve esse Salmo 51. É fato que Davi ficou praticamente 1 ano sem falar nada. Ninguém, mas Deus que vê tudo. Amém? A Bíblia diz que o que está oculto virá à luz. Então nós devemos ser sérios com Deus. Precisamos entender que o pecado é pecado. E que Jesus, ele morreu na cruz para nos libertar dos pecados. Nós cremos na graça, porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é o Evangelho da graça. Aquilo que Jesus fez por nós não depende do que nós fazemos, mas daquilo que nós somos capazes de crer. E uma das cláusulas da nova aliança é que Deus perdoou os nossos pecados e deles não se lembra mais. Deus não se lembra dos nossos pecados, porque eles são perdoados em Cristo Jesus. Os passados,
presentes e futuros. Mas você diz, mas como que pode? Isso, eu ainda cometo pecados, eu talvez esteja vivendo em pecados conscientes. E você diz que o sangue de Jesus me purifica? É verdade, o sangue de Jesus, ele jorra constantemente, por assim dizer, como uma cachoeira. A Bíblia diz que ele está purificando você de todos os seus pecados. Mas pecados conhecidos devem ser pecados confessados, por questão de consciência, amém? Não é a confissão que perdoa o seu pecado. Não pense que porque você confessou o pecado foi perdoado. O pecado foi perdoado por causa do sangue de Jesus Cristo. A confissão é a concordância com Deus que o sangue de Jesus purifica o seu pecado. E isso purifica a sua consciência das obras mortas. Amém? Então é importante você reconhecer sim o erro, confessá-lo, para que a sua consciência esteja em paz para com Deus. Paulo diz que ele vivia com a consciência pura diante de Deus e diante dos homens. A consciência é a voz do seu coração. E por isso você precisa concordar com Deus. O que é pecado. E se apropriar da graça do sangue que te purifica de todo pecado. Amém? Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10 que Jesus, tendo oferecido uma única oferta para sempre, purificou os nossos pecados e ele nos aperfeiçoou do Espírito. Então, no Espírito, nós somos justificados. A nossa justiça não é pelo que nós fazemos, não é um nível, uma consagração ou santidade que nos torna justos. A nossa justiça é um direito de nascimento. Quando nós nascemos de novo, fomos justificados. É uma posição dos filhos, amém? Então a sua justiça não altera. Então tem um anel aqui, né, um anel de ouro. Se eu pegar esse anel de ouro e jogar ele na lama, ele fica sujo, mas ele não perde a sua natureza. Amém? Basta ele ser lavado que ele torna a sua natureza. Amém? Assim você, se você errou, se você está num poço de lama, deixa a palavra de Deus pelo Espírito Santo lavar você e você é ouro. Ouro simboliza a natureza de Deus na Bíblia. Amém? Então a sua posição em Cristo Jesus não é alterada. A Bíblia diz que Cristo se nos tornou a nossa justificação. Ele é sabedoria, justificação, santidade e redenção. Significa que a sua justificação é Cristo. Ora, Cristo não se altera. Amém? Então você será tão justo no céu quanto é aqui na terra. Você não será mais justo amanhã ou quando corrigir alguns comportamentos, do que é agora. Do que é agora. Quando você declara a verdade da palavra, você é salvo. Amém? Você tem que declarar que você é justo, mesmo quando você está no erro. E sabe que está no erro, está sendo condenado pelo erro, está sendo culpado pelo erro. O diabo não vai perder a oportunidade de culpar e condenar você, de trazer condenação sobre você. Se você vive em pecado, você vai viver em condenação. Não tem como, porque é o diabo que vai usar certamente esse fato para condenar você. Mas se você sabe o que você é em Cristo Jesus, você declara a sua posição e isso se manifesta na sua vida. É como uma enfermidade. Você está enfermo, o que você vai dizer? Vou morrer, vai ser doença, vai me matar. Não, você toma a palavra e declara, pelas chagas de Jesus eu fui sarado. Eu fui sarado. Você foi sarado e você foi perdoado. Amém? Você reconhece o ato consumado de Cristo na cruz do Calvário. Bem, pense assim, se você pensa que os pecados do futuro não foram perdoados. Jesus morreu há 2000 anos praticamente atrás, amém? Foi nesse ato de morte e ressurreição que o sangue foi derramado e os nossos pecados foram perdoados, certo? Naquele único ato, uma única oferta, diz a Bíblia, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo salvos. Então, esse ato está no passado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós nem existíamos. Amém? Nenhum de nós existia. E lá, todos os nossos pecados já foram perdoados. Amém? Hoje você aceita o poder do sangue, você aceita e recebe o perdão. Quando você vive nesta consciência da sua posição de justo diante de Deus,
como Cristo Jesus, porque você está nele, você se torna vencedor. A Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então você reina em vida, nesta vida e na vida vindoura, se você recebe a graça e o dom da justiça. O que é um dom? Um dom é um presente, uma dádiva. A Bíblia diz que a salvação também é um dom. Você não fez obra nenhuma. Se existe uma coisa que todo crente, toda igreja, mesmo que seja legalista, eles creem nisso, é que todos somos salvos pela fé e não pelas obras, amém? Mas essa mesma fé que te salvou é a fé que você deve manter na graça que te justificou. E assim você pode participar da realidade de Cristo, amém? Então você é livre do ciclo do pecado quando você declara que você é, quando as circunstâncias dizem que não é. Quando o diabo diz, seu mentiroso, seu hipócrita, se você tivesse vergonha na cara, você não diria isso. Você não diz isso porque você está sendo hipócrita. Você diz isso porque a Bíblia diz isso. E quando você declara aquilo que para você não se manifestou como realidade, mas você crê que é a verdade, essa verdade vai se tornar um fato, amém? Uma realidade, e você é livre do pecado. Você só pode ser livre do pecado se você declarar que é a justiça de Deus. Só isso pode te libertar, amém? Não é, deixa eu tentar vencer o pecado. Você não pode vencer o pecado. Nenhum de nós tem condições de vencer o pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Você já atravessou a faixa de fora da faixa de pedestre? Pecou. Você transgrediu uma lei. Bem, todos nós já erramos, amém? Existem pecados mais graves e menos graves. É um fato. Mas nós nascemos em pecado. Nascemos em pecado. Então o que mantém você salvo não é o fato de você tentar praticar a santidade, apesar que a santidade deve ser aperfeiçoada, mas é o fato de você receber a justiça de Cristo Jesus, e você se tornou diante de Deus como Cristo. Amém? A justiça fala que você está numa boa posição diante de Deus. Então, não permita que pensamentos condenatórios, culpa, vergonha, que são consequências do pecado, dominem você. Bem, pastor, primeiro eu preciso sair do pecado, eu sei que eu preciso sair. Sim, você precisa sair, mas você sai debaixo do poder do pecado quando você declara o que você é em Cristo Jesus. Amém? Então, o que você é? Quando Paulo fala da batalha espiritual, ele fala da armadura do cristão, para que esteja pronto no dia mau. Ele diz, permanecei, estejai firmes, permanecei. 4 vezes ele diz que você deve permanecer. Então, Jesus diz, permanecei em mim, que as minhas palavras permaneçam em você, que o meu amor permaneça em você. Se essas coisas permanecem em você, você vai dar muito fruto. Tudo que você pedir, você vai ter. Então, é uma permanência na posição, uma questão de consciência, de renovação de mente, amém? Claro que aquele que vive no pecado, e é por isso que muitos falam, não é possível isso. Então, como que alguém vive no pecado e ele está perdoado dos pecados? Porque isso é um fato, se ele é filho de Deus, isso é um fato, não tem a ver com o que ele faz, amém? É um fato da cruz. Claro que Deus vai disciplinar esse filho, claro que Deus não vai deixar ele na lama, amém? Deus vai tratar isso, com certeza vai tratar. Todavia, não muda a posição, ele é filho, amém? Ele é filho. Assim você precisa viver. Então essa consciência da sua posição de filho, que você não perde a sua salvação, amém? Só porque você errou, porque uma vez que você foi salvo por Deus, você é mantido salvo por Deus. Não é você que se salvou, é Ele que te salvou. E Deus não fica apagando seu nome do livro da vida, escrevendo de novo. Aí você mentiu, Ele manda o anjo apagar, depois você diz, me perdoa, Ele escreve de novo. Imagine, todos os nossos pensamentos, a cobiça, Paulo disse, ora, eu não sabia que era pecado cobiçar, até que a lei disse, não cobiçarás. Então a lei veio para mostrar o pecado, mas nós sempre tivemos pecado. Amém? Então, quando você crê na justificação pela fé, você vai reinar em vida. Só se reina em vida quando você é livre da condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida
te libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Você pode dizer amém, isso é poderoso. Aleluia. É por isso que você vai reinar em vida. Amém? Não é porque você tem habilidade, é porque Jesus te constituiu rei e sacerdote pelo sangue dele e purificou os seus pecados. Assim o diabo não pode tocar em você. Amém? Ah, pastor, mas eu conheço alguém que foi na igreja e até se batizou, mas a vida dele é pior. Ele não tem uma vida de alguém que teme a Deus. Bem, batismo não salva. Amém? O que salva é crer. O que salva é nascer de novo. E você não sabe se a vida nasceu de novo. É claro que Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore. Então, você sabe sobre um abacateiro, porque ele produz um abacate, amém? Então, você conhece a natureza pelos frutos, diz a Bíblia. Alguém que vive no pecado e o coração dele diz que está tudo bem, e ele diz, estou em paz, porque eu vivo na graça, nunca viu a graça, nunca conheceu o favor de Deus. Não conheceu, é um hipócrita. Esse é hipócrita, esse é religioso, esse nunca viu a graça de Deus, porque Jesus morreu para nos libertar dos pecados. Como então a graça me permitiria pecar? Não tem sentido. Isso é uma questão de lógica. Não é uma questão de lógica. Jesus morreu para nos libertar dos pecados. Agora eu vou viver no pecado. Eu vou viver naquilo que Deus desaprova. Claro que não. Obviamente não. Você não está debaixo da velha aliança, porque Davi sofreu sérias consequências. Ok? O profeta disse para ele, você não vai morrer, porque Deus te perdoou. Mas naqueles dias poderia morrer. Hoje o cordeiro morreu. Amém? Você não vai morrer. O cordeiro morreu. Mas com certeza pecados têm consequências. Bem, uma das consequências do pecado é que o pecado torna você insensível. O pecado endurece o coração. Como o coração é a passagem da vida, você perde a visão espiritual, a audição espiritual. Você não percebe Deus. Você não percebe o amor de Deus. Você vive religião, você vive no mundo, você vive como uma pessoa quase natural. Mesmo sendo filho, você vive como mendigo. A Bíblia diz que existem reis que vivem como mendigos. Você é um rei, mas vive como mendigo. Espiritualmente falando, você vive como um mendigo. Não desfruta de verdadeira paz, verdadeira alegria. Não há o desfrute, não há satisfação na vida. Você não consegue desfrutar do que você recebe. Mesmo que você possa ganhar dinheiro, você não sabe desfrutar. Não há prazer nisso. Bem, então o pecado é vil. Não brincam com o pecado. Eu costumo dizer que o pecado é como um cordão de seda, né? Uma seda, se prender, você quebra facilmente. Mas se você fica brincando com o pecado, se você não trata aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração, ele vai dando volta. De repente é uma corda que você não consegue se libertar. A Bíblia diz o engano do pecado. Então o pecado é sempre um engano. Se você cair no engano, você comeu a isca do diabo. Então não brinque, não vive em pecado. Amém? Confesse que você é a justiça de Deus, que o sangue de Jesus te purifica do pecado e que você é filho amado. Confesse isso no meio do seu problema, no meio do seu pecado, porque a verdade te liberta. Amém? É a verdade que te liberta. E essa é a verdade do Novo Testamento. Amém? Inquestionável. Não viva onde você é condenado. Não ouça mensagens onde a palavra condena você. Deus não te condena. A Bíblia diz que Jesus não veio julgar o mundo. Um dia ele virá. Em Apocalipse ele virá julgar o mundo e pisar o lagar da ira de Deus. Mas hoje não. Ele não veio julgar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Ele veio anunciar perdão. Nós estamos anunciando o ano aceitável de Deus. Perdão dos seus pecados. Quantos filhos são escravizados na lei? A lei, ela dá força ao pecado. A Bíblia diz que o aguilhão, né, a força da lei é do pecado. Então, o pecado, ele é enfatizado pela lei. A lei fortifica o pecado. A proibição não liberta ninguém. A proibição só dá força ao pecado. É como se você estivesse numa grande sala. Não tem ninguém. Você está lá horas e horas, vai passar o dia inteiro lá. Existem muitas portas nesse ambiente, vamos dizer assim. Você está lá, tranquilo, está lá, observando os ambientes. Não tem nada para fazer, a não ser ficar lá. Mas tem uma porta que está assim, não olhe, não entre aqui, não olhe.
E todas as portas para você não te chamam a atenção, mas aquela te chama a atenção. E você parece que é fisgado por ela. A proibição te leva ao pecado. Amém? Então você tem que viver a vida de Deus. Amém? Entenda isso. O evangelho é real. O evangelho transforma. Quem nasceu de novo não quer viver no pecado. Se alguém quer viver no pecado, ele não nasceu de novo. Pode ter linguagem crentez, mas não nasceu de novo. Não conheceu Jesus. Porque Jesus veio libertar-nos dos nossos pecados. Amém? Aleluia. Claro que erramos, mas sabemos que o sangue de Jesus nos purifica e por isso nós louvamos a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Pedro estava pregando para Cornélio. Cornélio era um gentil. Foi a entrada do evangelho para nós, gentios. Amém? E a Bíblia diz que quando ele citou a purificação dos pecados, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio. Ora, eles foram cheios do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo é automaticamente salvo. Se não foi ainda, é salvo e cheio do Espírito Santo. Ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. Significa que ele nasceu de novo. Amém? Mesmo que Pedro não tenha falado para ele, arrependa-te dos teus pecados, confessa a Jesus como Senhor da sua vida. Pedro não falou isso. Leia o texto em Atos 10. Você vai ver que Pedro não falou isso para ele. Vem aqui agora, aceita o apelo, confesse os seus pecados. Não falou. Falou da purificação. Que quem crê no nome de Jesus, os pecados são purificados. E nesse exato momento, o Espírito desceu. Significa que o Espírito estava confirmando. Quando eles ouviram, eles creram. Porque a fé vem pelo ouvir, na purificação do pecado. E o Espírito Santo veio e batizou os gentios. Amém? A entrada do Evangelho no mundo gentílico foi através do italiano, amém, Cornélio, amém, louvado seja Deus por isso, amém, amém. Vamos ao Salmo então, oh, glórias a Deus, aleluia. O tempo passou, eu nem percebi, mas eu vou ler o Salmo e destacar alguns pontos para você. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É isso que o pecado é. Aqui você pode ver o que o pecado faz, e Davi é muito claro, né, específico em dizer, o pecado sempre vai ficar à sua frente, condenando você, te impedindo de se aproximar de Deus. Pequei contra ti, diz Davi, contra ti somente. Oh, ele reconheceu, isso é importante. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha, deixa eu dizer algo para você. Você tem que ter um coração puro diante de Deus. É isso que você tem que ter. Não importa se você está no pecado. Não se afaste de Deus, teu Pai. Aproxime-se, fale com Ele. Fale das suas iniquidades. Reconheça diante dele o seu erro. Peça por socorro, por ajuda. Peça para Ele te iluminar o coração. Fala, Senhor, como Davi, né, que nós já falamos em outras lives, na tua luz eu vejo a luz. Fala para Deus, sonda, conhece o meu coração, livra-me do mal, peça por socorro. Amém? É isso que Davi está dizendo. Não seja hipócrita religioso. Não, afinal, sabe como que é? Eu estou assim porque estou decepcionado com a igreja, com os pastores, com as pessoas. Que isso? Seja de coração puro. Os de coração puro verão a Deus. Verão. Coração puro não é um coração de alguém que nunca, ou não está em pecado, melhor dizendo, não está vivendo pecado. Não. É um coração como Davi. Sincero, Senhor. É do íntimo do coração que o Senhor se agrada, da verdade. A verdade não pode ser negociada, querida. A verdade não pode ser negociada. Não adultere a verdade. A verdade vem de um coração puro. E Davi, ele foi perdoado porque ele teve um coração puro diante de Deus. Você precisa ter também, amém? Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Como diz o velho cântico, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Amém. O sangue nos torna assim.
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha esse verso 10, esse verso 10 é lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E Davi disse, Senhor, eu reconheço minha iniquidade. Cria em mim esse coração puro. Você hoje, na nova aliança, Deus tirou o coração de pedra e te deu um coração puro, um coração de carne, amém? Um coração para Deus. Ser puro de coração é ter o coração para Deus, é levar Deus a sério, é saber que Ele é real. Viva a vida eterna, não viva esse mundo, viva com a consciência da vida eterna, amém? Esteja conectado com a vida eterna. Tudo que você faz, seus negócios, sua empresa, esteja ligado com a vida eterna, porque esse mundo passa e todos os desejos dele passam, as fascinações do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? O coração puro é o coração voltado para Deus. Amém? Davi, verso 11 diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi sabia o que era unção. O Espírito não habitava em Davi, mas vinha sobre ele para lhe dar vitória sobre as batalhas. Então Davi disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Oh, Davi não queria perder o Espírito, a unção. Ele não falou, Senhor, não retires o reino de mim, não retires a riqueza de mim. Ele falou, não me retire a tua presença. Amém? Porque esse era o bem maior de Davi. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Veja que a tua ferida serve de cura. A Bíblia diz que pelas dores de Jesus fomos sarados. Sabia? Deus não vai desperdiçar nenhuma experiência na nossa vida. Ele vai usar a tua dor para ser uma cura para outros. Talvez você sofreu com seus pais, teu pai te abandonou. Não abandone seus filhos. Não abandone. Claro que os mesmos demônios que afligiram seu pai vão querer afligir você, filho, sabia? São os espíritos familiares. Mas a tua dor seja cura para a próxima geração. A tua dor do passado, você foi agredido, abusado, Deus vai usar a tua dor. Ele é cura para que você seja instrumento de cura. Amém? Não reproduza o mal, mas pela graça reproduza aquilo que você sofreu como bondade sobre a vida dos outros. O Espírito Santo fará isso na sua vida. Davi diz, para que eu ensine aos pecadores os teus caminhos. Amém? Bem, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos, mesmo vivendo na velha aliança, sabendo que holocaustos, ofertas pacíficas e outras, era a maneira de se relacionar com Deus. Davi conhecia a graça, ele viu a graça, ele disse, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Jesus repete isso. Amém? Esse é o princípio, é isso que você tem que ter. Não importa o seu erro, importa se o seu coração é para Deus, se o seu coração é quebrantado, se você fala com Deus de coração, amém? Se você falar, mesmo que você se diga que é um ateu, fale com Deus. Fale com Deus. Se você for sincero, Ele vai se revelar a você. Amém? Aí Davi encerra dizendo, faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então Davi disse, sim, o que agrada ao Senhor é um coração sincero, coração compungido e contrito. O Senhor não despreza isso, não importa onde você está, não importa o que você cometeu, amém? E depois sim, aí ele diz, aí o Senhor edifica os muros, quando você é capaz de ter esse coração, falar com o teu pai, reconhecer o erro e receber de fato
a palavra de Deus como verdadeira, de que o sangue de Jesus te purifica dos pecados, então os muros são edificados. Sabe, para você proteger uma cidade, você tem que edificar os muros. Então o Espírito Santo edifica os muros de proteção na sua vida. Amém? Esses muros da graça que vão proteger você todos os dias, e a sua casa e a sua descendência. Bem, passei alguns minutos, mas eu declaro sobre você hoje, amém, que você é essa pessoa cujo coração é para Deus. Que o seu coração é um coração sincero, que você ama a verdade, que você não nega a verdade, que você fala com o Pai uma verdade, porque Ele já sabe de tudo. Por que nós esconderíamos algo dele? Mas quando Adão pecou, ele fugiu da presença. Não cometa o erro de Adão. Não fuja da presença, corra para a presença. Não se desconecte da presença de Deus no meio dos irmãos da igreja. Bem, quando alguém se afasta, normalmente ele está em pecado. Não faça isso. Se aproxime, venha, porque o trono é um trono de graça. E se você pedir, você vai encontrar socorro para a sua vida. Amém? Que o Pai, que em Cristo Jesus já aperfeiçoou você, purificou os seus pecados, Ele que deu Jesus por você, te dê todas as coisas que você precisa nessa vida, amém, para viver o melhor nela e ser um instrumento de bênção aos outros, anunciar aos outros o amor, o perdão dos pecados, amém, louvado seja Deus, compartilhe, amém, essa live, o Senhor continue te usando, te abençoando muito, você é a luz do mundo, amém, aleluia, louvado seja Deus, abraço carinhoso a todos, até amanhã.